Do Jornal Público, este é o P24. Após 2 anos de guerra na Ucrânia, o mundo é um lugar mais perigoso? Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, a guerra regressou à Europa. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Com a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin quebrava a ilusão da paz perpétua no velho continente, um ideal de Kant que dizia que o espírito comercial não pode coexistir com a guerra. A ideia de haver um conflito armado de larga escala no continente europeu parecia impossível para muitos que não se lembravam de assistir a uma guerra em direto na Europa. Com exceção de conflitos localizados nas fronteiras russas, a última guerra na Europa tinha ocorrido nos anos 90, com a desintegração da Jugoslávia. A anterior tinha sido a Segunda Guerra Mundial, 77 anos antes. 2 anos depois da invasão, não há fim à vista para o conflito. E a nível geopolítico, o mundo está muito diferente, com as tensões político-militares cada vez mais prementes. É sobre essa ordem internacional que o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes, reflete no seu novo livro, O Fim da Paz Perpétua, que apresenta no próximo sábado. Um livro que tem por base artigos de análise do especialista publicados ao longo dos últimos 2 anos no Público. Na véspera do 2º aniversário deste conflito, vou conversar com José Pedro Teixeira Fernandes sobre todas estas mudanças. Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Professor Teixeira Fernandes, bem-vindo ao P24. Até há 2 anos a Europa estava habituada a ser uma zona de paz perpétua, mas isso acabou a 24 de fevereiro de 2022. Está a lançar um livro precisamente sobre isso, em que diz que o mundo é um lugar cada vez mais perigoso e precisamos de entender porquê. Por isso, para já, de que forma é que o mundo mudou nos últimos 2 anos? Está realmente mais perigoso depois da invasão da Ucrânia? Boa tarde, muito obrigado pelo convite aqui para o podcast, é um gosto. Sim, o mundo está mais difícil, mais complexo, mais perigoso. Obviamente que estes 2 anos que agora se fazem com a invasão russa da Ucrânia são um marco, mas talvez seja importante ir um pouco mais atrás. O que nós assistimos nestes últimos, sobretudo 10, 15, 20 anos, mas 10, 15 de uma maneira mais evidente, foi uma perda de atrativo do modelo ocidental, genericamente falando, porque quando nós falamos, e uso aqui o termo, como colocava a pergunta, que está também como título do meu último livro, a ideia da paz perpétua, isto também simboliza muito, ou de outra forma, isto também são os ideais que nós associamos à ideia e à realidade de uma ordem internacional liberal, do qual o próprio filósofo Immanuel Kant foi um dos inspiradores. Alguns, na primeira década do século XXI, do século que estamos a viver agora, sendo aqui difícil também, não há propriamente aqui uma data, há um conjunto de tendências, as coisas vão-se alterando. Eu penso que é uma conjugação de também passos em falsos do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos, que depois levaram a resposta ao 11 de setembro, compreensível, obviamente, mas para caminhos que não foram adequados a isso e levaram a outros problemas. Estou a pensar não tanto no caso do Afeganistão, mas muito mais no caso do Iraque e da invasão do Iraque e todas as questões depois que isso levantou. Há, paralelamente, uma ascensão inquestionável enorme da China. Estas são, por exemplo, 2 transformações ou dois aspectos muito importantes dessa transformação. E gradualmente a própria Rússia, que teve um momento extraordinariamente baixo na década de 90, foi se reconstituindo em termos económicos, em termos também políticos, aumentando também a sua ambição de não sei se recuperar exatamente os territórios da antiga União Soviética, mas pelo menos se afirmar em todo aquele espaço considerado de alguma forma seu, que é o espaço da antiga União Soviética. Mas a conjugação, eu penso, de alguns erros do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, pela sua importância no mundo ocidental, com também aproveitamentos dessas circunstâncias para outras potências, aqui vem o caso da Rússia, e com a ascensão da China, que é um facto maior de tudo isto, embora ele não tenha ligação direta aqui com a guerra da Ucrânia, mas indiretamente é uma questão maior sempre,
Tudo isto transformou muito o mundo e tornou os ideais liberais, os ideais da paz perpétua, aquelas ideias, paz perpétua pelo menos naquele sentido da ordem internacional liberal. Não quer dizer que não possa haver outras formas, este aspecto também é importante deixar claro, não quer dizer que não possa haver outras formas de conseguir paz, pelo menos no sentido da ausência de guerras, o que há. Certamente há. Agora, aquela ideia de transformar o mundo, não só em termos de paz, mas pelo comércio internacional, pelo direito internacional, pela primazia de instituições que, no fundo, são muito expressão da visão do mundo do Ocidente, como são as instituições, o FMI, o Banco Mundial, originalmente eram as Nações Unidas, hoje nem tanto, a União Europeia no outro plano, o G7. O peso relativo disto estava gradualmente já, digamos, a diminuir um pouco. Isto foi explorado aqui também provavelmente pela Rússia como uma oportunidade de eventualmente de ganhar terreno no meio destas transformações todas e explorado naturalmente da pior maneira, da mais violenta e da mais agressiva. Portanto, se a invasão russa da Ucrânia é indiscutivelmente um marco, até pelo choque que provocou na Europa, pela impossibilidade que nós tínhamos, como referiu, mentalmente, de uma guerra, pelo menos de uma guerra daquela dimensão na Europa, achávamos uma coisa completamente do passado. Aí é um marco indiscutível, mas não me parece também ao mesmo tempo que altere substancialmente o que já estava em curso, acelerará provavelmente tendências que já estavam em curso. Nós temos aqui uma situação também interessante e paradoxal. Por um lado, assistimos a um momento muito forte de coesão do Ocidente como resposta à invasão da Ucrânia, que muito provavelmente surpreendeu a Rússia. Quer pela determinação da resposta política, quer pelas sanções económicas, quer pelo apoio financeiro, quer mesmo pelo envio de equipamento militar, independentemente de discutir se não poderia ter sido mais, esse tipo de coisas. Isso indiscutivelmente foi um momento forte politicamente do Ocidente. Mas isto não deve fazer perder de vista que as tendências que estávamos a falar continuam, não foram alteradas por isso na sua substância, e que toda esta demonstração de força do Ocidente gera reações, ou seja, gera reações na Rússia, naturalmente, procurou encontrar alternativas, desde a Coreia do Norte, o Irão, de uma maneira mais dissimulada com a China e outros Estados, mas também muitos Estados que já não estavam particularmente satisfeitos com o modelo ocidental, com esta ideia de ordem internacional liberal, inspirada na tal maneira kantiana, porque viam no fundo como instrumentos de organizar o mundo e de perpetuar a supremacia do Ocidente, encontram aqui também um incentivo para acelerar mudança, no sentido de criar instituições alternativas, como vemos, por exemplo, com a tentativa da China e dos países dos BRICS criar bancos que competem, por exemplo, com as instituições de Bretton Woods, tentar também diminuir o mais possível a supremacia norte-americana financeira, tarefa difícil, mas que se percebe também, tentando retirá-la do comércio, não haver pagamentos em dólares, acelerando alguns alinhamentos políticos de conveniência, entre a Rússia, a China, a Rússia e o Irão. Portanto, há aqui também um processo de contra-reação que gerou esta coesão do Ocidente e esta resposta também firme à guerra da Rússia, acaba por ser um efeito, vá lá, colateral disto, também acelerar tendências que eu julgo que no médio e longo prazo funcionarão contra o Ocidente. E este é o segundo lado que me preocupa, efetivamente, porque penso que acelera engrenagens de desgaste do mundo ocidental, que acabariam por ocorrer, porque os outros países são mais populosos, estão-se a desenvolver, as economias também se estão a tornar mais importantes, mas se calhar isto funciona como um acelerador dessas tendências e aí não vejo motivos de muito otimismo. Pedi-lhe então um exercício de futurologia, que é como é que vê a Europa então nos próximos 2 anos, tendo em conta estas tendências que estão a acontecer um pouco por todo o mundo? Bom, a Europa, a primeira questão que todos nós europeus nos interrogamos, e dado o grau de dependência estratégica, entenda-se, militar dos europeus, da União Europeia, mas da NATO em geral, dos Estados Unidos, é quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, não é? Essa interrogação que vai até novembro deste ano seguramente está na mente de toda a gente e vai ocupar imensas discussões públicas. E naturalmente que não será a mesma coisa se o presidente for Joe Biden, um democrata, indica que o candidato será Joe Biden, mas
no Partido Democrata, só para simplificarmos a questão, ou Donald Trump, ou um republicano com ideias similares ou parecidas, mesmo com outro estilo, com Donald Trump. O segundo aspecto é a própria Europa vai ter aqui também um ano vai ter que digerir algumas tendências populistas nestas eleições ao Parlamento Europeu, bom, embora não tenham o mesmo impacto no plano que estamos aqui a falar. Agora, o ponto que eu vejo mais crítico para a Europa nestes 2 anos é, em primeiro lugar, a Europa fez aqui promessas à Ucrânia, por ano de adesão. Até agora essas promessas, digamos, estão na parte mais fácil, que foi aceitar o país como candidato, oficialmente permitir a abertura de negociações e esse tipo de coisas. Mas se o processo for para avançar e avançar a sério, isto vai começar a ter impacto na União Europeia, que vai começar a ter que adotar determinadas medidas, assumir determinado tipo de compromissos, mesmo estando ainda em fase de negociações. E aqui vem a primeira questão é, está a União Europeia efetivamente preparada, para além de toda esta retórica simpática que tem tido sobre a Ucrânia, para a Ucrânia, para absorver seriamente e integrar um país com todos os problemas que tem a Ucrânia, com fronteiras que ainda não sabemos exatamente como vão ficar por causa deste conflito, com imensidão de necessidades financeiras durante muitos tempos. Está a Europa, tem um plano, é capaz de o montar neste espaço de tempo? O que eu posso dizer é que não sei se a Europa o vai fazer ou não, desejável é que o faça, terá eventualmente tempo para o fazer, mas vão ser um conjunto de decisões difíceis. Em segundo lugar, a Europa tem, no melhor cenário, que lidar com um ano de turbulência, mas pronto, continuará um governo democrata com o qual se consegue entender bastante bem numa lógica multilateral, mas também tem que estar preparada a ver isso não como um alívio que resolveu o problema, mas como um ganhar de tempo para estar preparada para assumir tarefas cada vez mais importantes na sua própria segurança e defesa, independentemente de ser Joe Biden ou democrata a ocupar isto, e, na minha opinião, está preparada também para assumir financeiramente e politicamente um apoio permanente à Ucrânia, onde vemos aqui já um sinal preocupante. Esta semana surgiu publicamente, inclusive o público deu grande destaque, julgo que ontem ou ontem, um estudo feito pelo European Council on Foreign Relations, faz estudos periódicos ao escutar a opinião pública europeia e mostra bem o desgaste da opinião pública europeia, tem o ceticismo sobre as capacidades da Ucrânia, pelo menos triunfar daquela maneira, vá lá, de vitória total, como se pensava até um ano, muita gente, ser possível. Portanto, é preciso contrariar também agora, não passarmos para um excesso de otimismo, se calhar infundado em alguns aspectos, para um excesso de pessimismo derrotista. Isto é uma tarefa maior dos governantes europeus e da União Europeia. Mas daqui a 2 anos, parece-lhe que continuaremos aqui a falar sobre a guerra da Ucrânia? Não lhe parece haver um fim à vista? Olha, eu acho que esse tipo de coisas não consigo dar aqui nenhuma reflexão que eu considero útil. O que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, pela experiência destes 2 anos, mostra-nos que a guerra é altamente contingente. Nós passamos de um primeiro momento, deixávamos que a Rússia ia ter uma vitória total em 2 semanas, para um segundo ou terceiro momento, onde achamos que a Ucrânia, até surpreendendo quase toda a gente, iria conseguir recuperar o território na sua totalidade ou quase totalidade. Agora entramos genericamente numa fase de ceticismo relativamente a isso. Cruzaram-se aqui circunstâncias também que alteraram as dinâmicas do conflito. Estou a pensar, por exemplo, e favoreceram a Rússia, mas podiam ter favorecido a Ucrânia se fossem outros acasos. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Prigozhin, que em junho deste ano nós discutíamos se isto não era o início do fim de Vladimir Putin com aquela marcha sobre Moscou, depois foi parada já de uma maneira um pouco até crítica, mas se não teria deixado a semente da revolta. Bem, hoje já o Prigozhin já nem sequer existe e Navalny infelizmente também teve um destino de morte, houve um outro acaso, esse ainda mais acaso notoriamente, que é o conflito Israel-Hamas, que não tem diretamente conexão nenhuma, pelo menos não há dado nenhum que mostre essa ligação objetivamente, mas que objetivamente favorece muito, mais uma vez, a Rússia. Portanto, a guerra é o reino também da incerteza e da contingência. O que podemos dizer nesta altura é que, de facto, as tendências não apontam com facilidade, eu diria que apontam para um enorme grau de dificuldade a Ucrânia conseguir aquele objetivo maximalista. Agora, eu considero, e devo dizer também que me parece que é importante sublinhar isto, o que a Ucrânia já conseguiu até agora, se nós vemos isto friamente e equilibradamente, em toda a dificuldade que a Ucrânia teve, como começou o conflito, já é uma grande vitória.
Não significa que a Ucrânia não tenha todo o direito, toda a legitimidade de recuperar o seu território. Mas aqui uma coisa é o ideal, uma coisa é o direito internacional, outra coisa é o possível politicamente. Não é? Mas parece-me que talvez vamos entrar em anos ou num período onde é preciso ser pragmático e adequar o discurso às realidades militares no terreno. Professor Teixeira Fernandes, muito obrigada. Muito obrigado, também foi um gosto. Este fim de semana há congresso da CGTP que ficará marcado pela mudança de líder. Tiago Oliveira irá suceder a Isabel Camarinha. Leia tudo sobre o novo secretário-geral e sobre a importância da CGTP num contexto de erosão eleitoral do PCP na edição desta sexta-feira do Público. Neste episódio estive à conversa com José Pedro Teixeira Fernandes, professor e investigador nas áreas de Relações Internacionais e Estudos Europeus. A música do P24 é da Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e bom fim de semana.